Acho que vale a pena todo mundo colocar um ok no chat que autoriza a gravação. Ok. Você vai abrir, Fernando? Eu posso começar. Então, eu vou dar a palavra para a senhora, né, nossa primeira liga. Obrigado aí pela parceria, por segurar na nossa mão, como sempre, né, e nos incentivar. E é isso, sim, que seja de sucesso na nossa vida, na vida de quem ficar para trás, né, e saber que nós, quanto alunos, principalmente nós do Centro Acadêmicos aí que desbravamos esse caminho, que fique a semente, né, para que nosso curso se torne melhor e melhor e talvez um dia se tornar até referência aí na nossa região. E é isso, a palavra é da senhora. Obrigado mais uma vez. Amém. Muito bom. Primeiro dizer que eu fiquei muito feliz com o convite, muito honrada, muito feliz com a liga e muito honrada de ser homenageada nessa liga. É uma honra mesmo, é um prazer, é um reconhecimento, é uma alegria muito grande para um professor ser reconhecido na área que ele é apaixonado. Então, eu agradeço muito pela homenagem e agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje, da gente conversar um pouco, daí um start nessa liga, que eu também espero que tenha muito sucesso. Eu acho que a gente pode fazer grandes coisas e pode ter um impacto muito positivo e muito grande nos trabalhadores de saúde da nossa região, no SUS da nossa região. Então, acho que a gente pode ter conversas muito profícuas e ter momentos muito interessantes, muito gostosos, de muito aprendizado, mas de muita crítica, de muita reflexão, né, e de muita luta também em defesa do SUS. Para quem não me conhece, acho que a maioria aqui me conhece enquanto professora, né, mas para quem ainda não teve aula comigo, para quem não me conhece, meu nome é Karina, eu sou enfermeira já há alguns anos, pouquíssimo, vocês podem ver pela CUTS, estou brincando, né? Eu sou enfermeira já há vários anos, né, quase 20 anos, eu sou especialista em urgência e emergência, sou especialista em saúde da família. Eu fiz urgência e emergência porque eu queria salvar a vida das pessoas e fazer diferença na vida das pessoas, etc. E aí eu vi que não era bem minha praia, bem meu lugar, né, ali, e eu fiz saúde da família e me encontrei na atenção primária, na saúde coletiva, mas especialmente na atenção primária, e atuo aí há 20 anos, quase 20 anos, na assistência ou na gestão da atenção primária. Eu sou mestre em ciências da saúde, com foco em ensino na saúde, e curso meu último ano de doutorado na Unicamp, em saúde coletiva. Eu sou orientada pelo Gastão Wagner de Souza Campos, que é uma grande honra para mim, e eu sempre gosto de falar o nome dele inteiro por causa disso. Né? Para quem não sabe, o professor Gastão é uma referência em saúde coletiva no Brasil, é um grande nome da saúde coletiva e uma pessoa muitíssimo especial. Quando o Fernando me convidou para a gente fazer essa aula de abertura, a gente ficou pensando do que a gente podia falar, né? O que a gente podia falar que saísse um pouco das aulas de vocês, da temática de aula, daquela estrutura, né, de aula que vocês já têm, né, e têm durante os 5 anos na universidade. O que a gente podia falar que saísse um pouco do mais do mesmo, né? Então a gente pensou aí, então, falar como que se dá a saúde pública no século XXI, nesse novo século, o que mudou, quais são os desafios, o que a gente tem de oportunidade, né, com essas mudanças globais que vêm acontecendo, e qual que é o papel das profissões de saúde, né, em especial da enfermagem, né, que é a nossa área de atuação, mas essa aula é aberta para todas as profissões, e eu acho que a gente vai fazer uma reflexão bastante ampla de qual que é o papel das profissões de saúde na saúde pública, na defesa dos sistemas universais de saúde e nessa discussão política que se dá, né, a partir da saúde pública. Vou passar aqui meu slidezinho. Passou. Bom,
Então, eu decidi que a gente vai fazer vou fazer uma apresentaçãozinha assim para vocês, mas a gente vai mais conversar. Então, vocês fiquem à vontade para interromper, abrir o microfone, falar, professora, ou levantar a mãozinha. Eu vou pedir, Fê, se alguém levantar a mão, você sinalizar para mim, abrir o microfone e me avisar, e para que a gente converse mesmo. E durante essa exposição, a gente, eu vou ir fazendo umas provocações para vocês, para a gente ir conversando um pouco mais sobre esse assunto. Decidi começar pensando com vocês onde é que estamos, né? O que é o século XXI? Quais são os paradoxos desse período histórico? Quais são as diferenças, as ambiguidades do que a gente está vivendo, né? É impossível a gente falar de saúde pública hoje sem a gente compreender os paradoxos do nosso tempo, da nossa realidade mesmo, né? De um lado, a gente tem os avanços científicos e tecnológicos extraordinários, a biotecnologia que permite a gente trabalhar com vacinas em tempo recorde, né? A gente lembra aí bem da Covid, a inteligência artificial que já começa a ser utilizada em diagnósticos médicos, em aplicativos de triagem, em aplicativos de protocolo, cada vez mais aprimorada. A gente tem acesso instantâneo a imensos bancos de dados de saúde, a gente usa prontuários eletrônicos, a gente está falando de telemedicina, a gente está falando de equipamentos cada vez mais tecnológicos e complexos, né? Então, isso representa um avanço, né, do século, do período histórico que a gente vive, que tem, obviamente, os seus benefícios, mas que também não deixa de ter cuidado, que a gente também não pode deixar de ter cuidado. Até que ponto essa tecnologia ela é benéfica para as nossas ações de cuidado? Quando é que a gente ultrapassa a impessoalidade do cuidado, né? Porque o cuidado é relação. Mas isso é uma conversa talvez para uma próxima, viu, Fernando? Por outro lado, né, a gente tem esse avanço tecnológico, né, diagnósticos mais rápidos, vacina mais rápida, procedimentos mais efetivos, né, cada vez mais alcance de cura nos tratamentos, etc. Mas, por outro lado, a gente vive um país e um mundo, né, cada vez mais desigual. Não é? Então, a gente sabe que as causas das doenças, elas não estão só nos corpos das pessoas, no físico, mas nas condições em que elas nascem, crescem, vivem, trabalham, envelhecem, se relacionam, né? Ou seja, na estrutura social da vida dos indivíduos que se dá o processo de adoecimento. E que estrutura é essa? O que impacta essa estrutura social? É a política de habitação, o saneamento básico, o acesso à alimentação, o acesso à educação, a renda, os salários, a remuneração, o trabalho, o transporte, tudo aquilo que molda a vida da gente, molda também a nossa saúde e os nossos processos de adoecimento. Né? No Brasil, em vários países no mundo, mas vamos aqui focar no Brasil, essa desigualdade salta aos olhos, não é? Né? A gente observa muita diferença de realidade social de um período para o outro. Pode falar, Neila. Eu vi aqui. Aparece aqui para mim. Ah, tá. Pode falar, Neila, fica à vontade. Acho que levantou a mão sem querer. Eu acho que nos tempos atuais, Karina, é a tentativa e a divisão social que a gente vê hoje em dia, que o rico pensa no rico, e o pobre que se lasque, e o pobre ou se contenta com a vida de pobre, ou tem aquele pobre ascendente que está pensando que é rico, e aí começa a infringir aquele outro pobre, digamos assim, tá? Aquela pessoa menos capitalizada, mas eu acho que hoje em dia a grande dificuldade da saúde é se manter viva dentro das várias tentativas que se tem hoje no mundo político de tentar quebrar esse sistema que mantém e nos manteve vivo até hoje, com vacina, com vigilância sanitária, com saneamento básico,
que isso é um custo, então eu penso que menos custo eu vou ter menos de onde roubar, digamos assim, falando, tá? Acho que hoje em dia o tema é esse, na minha opinião. Perfeito, Vê. Vamos chegar nessa parte política aí, mas eu acho que isso traduz muito a imagem que a gente tem das desigualdades, né, da causa da desigualdade. A gente vive num país que desenvolve pesquisas de ponta em imunologia, mas onde a gente tem criança morrendo de diarreia por falta de água potável. Né? Então, a gente está num país em que tem o maior sistema público de saúde do mundo, né? O maior sistema público universal do mundo, mas a gente tem comunidades inteiras que às vezes precisam fazer vaquinha virtual para ter ambulância, né? Ou vaquinha virtual para tratamento, a gente vê muito aí, né? Então, a gente tem um país onde tem milhões de pessoas que ainda não conseguem agendar uma consulta, mas onde as clínicas privadas se multiplicam em ritmo, vou dizer que quase que frenético, né? Eu acho que há um pouco tempo atrás a gente não via tantas clínicas particulares quanto a gente vê hoje, e até aquelas chamadas clínicas populares, né? Que é a tentativa de alcançar um público específico da população, né? Que é o de menor renda. Né, a clínica particular popular tem esse objetivo. Então, a gente vive, né, como diz o sociólogo Boaventura de Souza Santos, a coexistência de uma sociabilidade de mercado com uma sociabilidade da solidariedade. Né? O que é isso? Né? O SUS está nessa tensão. Ele é um espaço de solidariedade que resiste em meio à lógica de mercado, que tem que resistir em meio à lógica de mercado. Essa é uma grande encruzilhada da saúde pública do século XXI. Então, a gente é convocado, enquanto profissionais de saúde, a trabalhar num sistema que defende o direito à saúde, mas que é pressionado o tempo todo a funcionar na lógica da escassez, né? Na lógica da produtividade, na lógica do lucro. Né? E aí, eu pergunto para vocês, que saúde que a gente quer construir? Uma saúde para quem pode pagar, uma saúde das clínicas populares de saúde, uma saúde dos convênios populares de saúde, que essa ideia de convênios populares foi retomada agora, recentemente, essas semanas, nos últimos 15 dias, pelo governo, ou uma saúde que reconhece o valor da vida, né, independente do endereço, do CEP, da raça, da identidade de gênero, do quanto você tem de dinheiro, né? É aqui que a gente precisa reafirmar o lugar político da saúde pública, né? A saúde pública, como campo de conhecimento e de prática, ela não pode naturalizar a desigualdade, ela tem que denunciar que a doença não é só biológica, né? A morte é sim muitas vezes evitável, o sofrimento humano, ele pode e deve ser evitado e enfrentado coletivamente. Né? Então, tem vários autores, né, vários sanitaristas, Naomar de Almeida Filho, o próprio Gastão, né, o Jair Nilson Paim, que são nomes para vocês guardarem assim, na cabecinha de vocês, Emerson Merri, Cecília Donângelo, assim, e muita gente assim que já fala há muito, muito, muito tempo sobre a saúde não é a ausência de doença, a saúde é uma produção social da vida. Né? Então, todos nós profissionais da saúde, a gente também fica nessa encruzilhada entre o que é saber técnico do procedimento, eu falo isso para vocês nas aulas, né? O técnico, o procedimento, o protocolo e a realidade social, a realidade da vida, o ser humano que está ali na nossa frente. Pode falar, Fê. Eu acho que o desafio para vocês também, professores, no sentido de nos fazer entender que nós é que seremos o futuro profissional que vai estar ali e talvez brigar ou se vender para esse sistema. Qual profissional você quer ser? Qual profissional você quer ser? Exatamente, né? Já dizia Gastão, né? Gastão, sempre que fala de cuidado, fala muito disso, né? Não basta cuidar de indivíduos, é preciso que a gente cuide do coletivo.
A saúde, ela precisa ser construída a partir da escuta, da cogestão, da troca, da partilha, né? E dessa visão ampliada, né? Por isso a clínica ampliada, né? De que a saúde não é só o corpo, ela traz consigo todo esse processo de adoecimento, a estrutura social e tudo aquilo que é da vida, né? E como que a gente faz isso num mundo que se encaminha para a desumanização? Né? O que é essa desumanização? Né? É um mundo onde os algoritmos decidem mais do que as pessoas. A gente não escolhe o que a gente vê no feed do Instagram, gente. É o algoritmo que decide o que passa para a gente. Né? A gente acha que está escolhendo, mas a gente não está escolhendo. Né? A gente está ali o tempo todo sendo levado por esse mundo que está beirando a desumanização. Né? As pessoas estão cada vez mais focadas em outras coisas do que o olhar humano. O tempo de escuta dentro das profissões da área da saúde, ele é atropelado e muitas vezes ele é minado pelo tempo de produção, porque os nossos pagamentos, o nosso financiamento é por produção. Quanto mais você atende, mais você recebe. Então, você tem que atender. Aí o seu tempo de escuta fica limitado, né? Como que a gente lida, por exemplo, com a fome, né? Em um mundo em que desperdiça alimentos. Né? A gente está falando de pessoas com fome e está jogando comida no lixo. Então, é preciso resistir, mas mais do que resistir, que nem o Fernando trouxe, assim, que tipo de profissionais a gente quer ser, como que a gente vai resistir a esse cenário? É preciso a gente reexistir. Né? Se é que essa palavra existe, né? Um reexistir, inventar novas formas de fazer saúde, valorizar o saber popular, construir cada vez mais políticas com o território, e não só para o território, porque tem diferença, gente. O pessoal que já está lá no estágio na atenção básica, e o pessoal que passa comigo também em aula, eu sempre falo assim, a gente está construindo com o território, ou a gente está construindo para o território? E quando eu estou construindo para o território, para promover uma entrega para o território, é para quem? É para mim, para facilitar a minha vida, para que eu cumpra com as minhas metas, com os meus indicadores, ou é para o território? Isso que eu estou ofertando, eu falo para o pessoal da extensão, isso que eu estou ofertando faz sentido para esse território? É disso que eles precisam? Então, a gente precisa reconhecer que o nosso saber técnico, ele só faz sentido quando ele está a serviço das pessoas. Né? Senão ele não faz sentido. Né? A saúde pública, né, dizia Paulo Freire, é um ato político de esperança, né? Esperança não como a espera passiva, de ficar esperando, né? Mas como uma ação, né? Como um movimento em que a gente recusa aceitar que a injustiça, que essa desigualdade está dada, é normal, a gente não pode fazer nada sobre isso. Né? E a gente vê muitas vezes muitos profissionais atuando nessa linha. Ó, eu faço aqui o meu trabalho, eu faço esse atendimento, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o quê. Ah, mas e o território, as dificuldades desse território, o que a gente pode... Não, isso aí está dado, é assim mesmo, vai ser assim sempre, né? Pode falar. Ou a desestimulação que o próprio sistema impõe a esse profissional que quer mudar, mas que ele não tem ferramenta nem Apoio, né? condição social de conseguir mudar. Ele tenta, ele sabe que tem que fazer, mas ele não tem ferramenta. A mesma coisa que um marceneiro no teu prego. Também, né? Falta de estrutura física, falta de material, falta de recursos humanos, tem toda a razão, né? Então, a saúde pública, no fundo, ela é isso, é a ciência da vida na sociedade, é o cuidado comum entre as pessoas, é o espaço onde a política vai encontrar a ética, a solidariedade, o compromisso com a equidade, né, de tratar os diferentes de formas diferentes, né? Então, como o Fernando disse, que fez essa provocação com vocês, né, que profissional que vocês querem ser, eu falo, né, qual que é o seu lugar nesse cenário? Você está estudando só para cumprir protocolo, assinar prontuário e carimbar receita? Ou você está estudando
para transformar a realidade com o seu trabalho, com o seu olhar, com a sua escuta, né? Porque essa realidade que está posta, social, né? Ela tem muitos desafios, tem sim, mas ela também tem muitas possibilidades, né? E a pergunta que fica é: o que a gente pode fazer com tudo isso? O que a gente pode fazer com esse avanço tecnológico? O que a gente pode fazer diante dessa realidade? Como que a gente pode atuar? Como a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? E aí eu pergunto para vocês, quem é que sustenta o SUS? Né? O que sustenta esse sistema universal de saúde nesse país? Mesmo que ele seja bombardeado o tempo todo, mesmo que a gente tenha essa luta de desconstrução, perdão, gente, de descaracterização do sistema, é preciso que a gente compreenda que o SUS é a maior conquista civilizatória da nossa história recente. Ele nasce na Constituição de 88 como resposta a um país que era totalmente excludente, profundamente marcado pelas desigualdades sociais, raciais, territoriais. Ele nasce com um princípio revolucionário que é a saúde como direito de todos. Parece simples, mas não é simples, né? Essa frase, a saúde como direito de todos e dever do Estado, ela derruba séculos de lógica colonial, caritativa e mercantil da saúde, do mercado. Ela rompe com a ideia de que a saúde é um favor, é um privilégio, é uma mercadoria. Isso não surgiu do nada, né? Foi fruto da luta dos movimentos sociais, dos profissionais que estavam lá na linha de frente da reforma sanitária, né, dos intelectuais, das conferências nacionais de saúde, da participação do povo, da sociedade civil organizada, porque eu sempre falo, não adianta botar o pato na rua, tem que se organizar enquanto sociedade, né? A gente tem lá a 8ª Conferência Nacional de Saúde como um marco dessa virada histórica na saúde do país, em que se consolida a ideia de que a saúde é determinada pelas condições de vida e que o cuidado deve ser integral, universal e equânime, que traz os princípios do SUS, universalidade, integralidade e equidade, mas isso não veio do nada, né? A sociedade civil ela teve que se organizar, fazer pressão política, trazer essa reflexão e construir isso a muitas mãos. É por isso que o SUS não é apenas um sistema de atendimento, né? A gente teve a polêmica recente lá da Jojo Todinho, né? O SUS funciona, né? Muito porque por causa disso as pessoas ainda têm essa visão de que o SUS é um sistema de atendimento apenas. Mas não é, o SUS é um projeto de sociedade baseado na justiça social, né? Mas aí a gente fica com esse paradoxo, que apesar de ele ter esse interesse da justiça social, da garantia de direitos fundamentais, como da saúde, ele é um espaço de disputa. Ao mesmo tempo que ele garante transplante, tratamento oncológico, vacinação, acesso gratuito a medicamentos, a atenção primária perto da casa das pessoas, ele enfrenta subfinanciamento crônico, sucateamento dos serviços, desvalorização dos trabalhadores, ataques constantes às suas políticas, à sua legitimidade, às suas características fundamentais. Não há muito tempo a gente teve a emenda constitucional 95, que congelou os investimentos por 20 anos. Isso é um crime contra o presente e contra o futuro, né? A lógica da terceirização, né? A desvalorização dos trabalhadores, a precarização dos vínculos de trabalho, a privatização dos serviços, a gestão por organizações sociais que têm um olhar mais de mercado do que, né, um olhar universal do SUS, que coloca o interesse privado acima do interesse público. Então, a gente está vendo em muitos lugares o avanço de um modelo de gestão que transforma a saúde num balcão de negócios, né? E isso fere os princípios do SUS, a alma do SUS, né? Dizia Sérgio Aroca, né, quando lá naquela conferência, né, a reforma sanitária, ela não é uma reforma técnica só,
ela é uma reforma política, ética, cultural, né? A população precisa também viver essa reforma, né? Compreender o que foi essa mudança toda, né? O que é a ética dentro dessa reflexão? É como o Fernando estava dizendo, como a gente já veio dizendo aqui, a gente está a serviço de quem? Da política pública ou do mercado? Das pessoas ou do lucro? De que, a serviço de quem quando eu estou trabalhando no SUS? O SUS ele sobrevive graças à dedicação de milhares de trabalhadores e trabalhadoras que todos os dias fazem muito, muito, muito com pouco, né? Com infraestrutura baixa, com falta de material e assim por diante. É o agente comunitário de saúde que conhece a comunidade pelo nome, é o enfermeiro, a enfermeira que inventa estratégias para manter a adesão ao cuidado, é o médico que vai ter o olhar ampliado, uma escuta além dos sintomas, é o sanitarista que vai olhar para os dados, para compreender a história da vida dos territórios, enfim, tantos outros profissionais, né? Os profissionais, eles são o coração do SUS, e muitas vezes eles estão precarizados pelos seus vínculos trabalhistas que são instáveis, precarizados por baixa remuneração, precarizados que são terceirizados, pejotizados, não têm direitos trabalhistas, precarizados porque trabalham sem material, sem equipamento de proteção individual. Como que a gente sustenta um sistema de cuidado sem cuidar de quem cuida? Essa é também uma pergunta que nos persegue, né? Outro ponto fundamental é que o SUS, ele tem gestão tripartite. Então, isso quer dizer que ele é responsabilidade da União, dos estados e do município. Mas o que a gente vê na prática? Uma fragmentação muito grande dessas estratégias de gestão, uma desarticulação desses três entes federados no planejamento, nas ações de saúde, né? Descontinuidade e muitas vezes até interferência política partidária, né, dentro desses processos de gestão. Muitas vezes o cuidado é interrompido porque muda o gestor, porque o financiamento se perde no caminho, né? E ainda assim o SUS resiste. Durante a pandemia de Covid, o povo bateu pau pra gente, bateu panela, né? Falou, olha, sem o SUS o colapso teria sido total e tal. Foi o SUS que vacinou, foi o SUS que acolheu, foi o SUS que produziu dado, foi o SUS que mostrou que a vida valia mais do que o mercado, foi o SUS que mostrou que o mercado não está defendendo a vida. Por quê? Porque quando a gente precisava de ventilador, o que aconteceu com o preço do ventilador? Quando a gente precisava de anestésico e sedativo, o que aconteceu com o preço do anestésico e sedativo? O mercado não maneira, gente, não tem dó de ninguém, né? Mas a gente não pode deixar que esse reconhecimento ele venha apenas só na crise. Defender tudo, né, Luan? O álcool, tudo subiu, máscara, a máscara que custava R$1 estava custando 5, né? Enfim, tudo subiu, né? A gente não pode deixar que esse reconhecimento do SUS fique só em períodos de crise, né? A gente precisa defender o SUS diariamente. Não basta dizer, ir lá nas redes sociais, lá replicar o vídeo da Jojo Todinho e responder ela, eu vi um monte desses, né? Dizer que o SUS é bonito. É preciso que a gente fortaleça as políticas públicas, é preciso que a gente vote em defensores do SUS, para que a gente garanta financiamento adequado, é preciso que a gente participe dos espaços de gestão, né, da participação social, dos conselhos e assim por diante. É preciso que a gente valorize o trabalho dos trabalhadores, né? E também é preciso que a gente tenha uma formação crítica dessa nova geração de profissionais, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Conversando sobre isso. Pode falar, Fê. Nessa brecha, tem como depois a senhora fazer um material ou um link de como que eu faço, por exemplo, de participar ali em Nazaré da construção do SUS, por exemplo, uma audiência, aonde eu vou, no que eu tenho que ficar ligado, porque para mim, para de repente outras pessoas, é um assunto que eu quero fazer, mas eu não tenho a ferramenta, eu não sei por onde começar essa participação, entende?
Esse ano é ano de conferência, né? A Conferência Municipal de Saúde já aconteceu aqui em Atibaia, né? A Conferência Municipal. Mas a gente tem conferências temáticas, a gente tem a prestação de contas, por exemplo, que é aberta ao público, acontece lá na Câmara a cada 4 meses, todo mundo pode ir lá. A gente tem a reunião dos conselhos, que as pessoas é aberta também, as pessoas podem participar, né? Tudo isso são espaços de gestão. Mas a gente, enquanto trabalhador, a gente tem que estar atrelado a isso no cotidiano, né? Quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão notar, né, que essa disputa, essa escolha de defender a política pública, ela está presente no cotidiano de todos os trabalhadores. Por isso que a gente precisa formar gente que conheça o Sistema Único de Saúde, que entenda os seus princípios, que saiba trabalhar em equipe, que tenha compromisso com a equidade, com os territórios, né? Porque não se muda a realidade sem mudar a formação, e não se muda a formação sem mudar a prática, né? Então, o SUS é muito mais do que um sistema de saúde, ele é um campo de disputa, é uma plataforma de resistência, é uma promessa que não está inacabada, né? É um processo de democracia, né? E aí a gente tem que se perguntar que papel eu quero ocupar nessa história. A gente vai apenas olhar para o desmonte, ser espectador do desmonte, né? Ou a gente vai ser construtor do SUS que é possível, né? Porque é isso, a gente trabalha também com o que é possível, né? A gente não pode ser utópico, né? Trabalhar nos sonhos, na linha das ideias, a gente trabalha com o que é possível. Essa escolha, ela está diante de nós, ela exige coragem, formação crítica e compromisso, né? Compromisso de todos nós. Mas para a gente, profissional de saúde, né? Qual que é o papel dos profissionais de saúde diante desses desafios do presente, né? Desse novo século, né? Qual que é o papel das profissões de saúde nesse cenário? É comum que ao longo do processo formativo de vocês, a gente seja muito treinado para dominar técnica, procedimento, protocolo, aprender a fazer escala, né, gente? Fazer dimensionamento, aferir sinais vitais, prescrever remédio, fazer intervenção específica, procedimento, mas a formação técnica por si só, ela não é suficiente, porque a saúde é encontro, é relação entre pessoas, ela é atravessada por subjetividades, por histórias. Quando a gente encontra um paciente, né, a gente está trocando com ele a história de vida. Nenhum paciente tem a mesma reação ao saber de um diagnóstico, nenhum paciente tem a mesma vivência sobre a mesma doença, né? Então, é necessário que as profissões de saúde, elas precisam, mais do que ser operadoras dessas práticas técnicas, precisam ser trabalhadores da vida, da história, do contexto, né, dos sentimentos, né? Como diz Emerson Merri, a gente não trabalha apenas com doenças, mas com processos vivos de cuidado. A gente trabalha com o que ele chama de trabalho vivo em ato, aquilo que se reinventa no contato com o outro, na escuta, na criação do vínculo, na invenção de estratégias, né, diante da realidade da vida, né? Então, as estratégias de cuidado, elas não podem ser padronizadas, a mesma para todo mundo, porque a realidade da vida é diferente, como eu enxergo a vida é diferente, a minha cultura, a minha crença, as minhas condições, né? Então, o cuidado, ele não é uma técnica, cuidado é atitude. É por isso que a gente precisa romper com essa lógica fragmentada e verticalizada e hierarquizada do saber biomédico tradicional. A formação na saúde, ela não pode ser baseada apenas em disciplina padrão, na hierarquia profissional, primeiro médico, depois enfermeiro, depois nutricionista, depois não sei o que, né? Em modelos centrados no saber médico. A gente precisa de formação para o trabalho em equipe,
para a clínica ampliada, para a gestão participativa, para a defesa dos direitos, para a defesa dos direitos de saúde, mas, acima de tudo, para a defesa dos direitos humanos, né? A gente precisa de políticas que tenham um compromisso ético, político e técnico com o Sistema Único de Saúde, e profissionais que compreendam os determinantes sociais de saúde e saibam intervir de forma interprofissional e intersetorial. Então, o que é trabalhar de forma interprofissional? Trabalhar junto do outro, da outra categoria profissional, reconhecendo a nossa relação de interdependência. E o que é trabalhar intersetorial? É eu lembrar que saúde não dá para se fazer sozinho, eu preciso da educação, eu preciso da segurança pública, eu preciso do meio ambiente, eu preciso da habitação, né? Para que eu consiga, de fato, garantir cuidado e saúde para as pessoas, né? Já te dou a fala, Fernando. A gente precisa entender que os desafios que a gente enfrenta não cabem dentro de uma única profissão. Nenhuma profissão sozinha vai resolver os desafios de saúde, né, da nossa história, né, do Sistema Único de Saúde. Desafios esses, gente, que não são só políticos e de financiamento, mas a gente vive dentro do sistema de saúde, dentro da vida da gente, né? O racismo estrutural, a violência obstétrica, o machismo, a crise climática, a fome, o adoecimento mental, o burnout das pessoas, os processos de judicialização, né? Tudo isso exige diálogo, articulação, né, complementariedade para além do conhecimento técnico das relações entre profissionais e entre outros setores. Pode falar, Fê. E isso é muito engraçado quando a gente chega no estágio, por exemplo, e a gente começa com o que sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que eu faço agora. Aí você começa, aí passa uma vez pelo campo, aí você volta, e aí você começa a entender que a ACS foi até lá a casa do seu José, descobriu que ele estava com sintoma de diabetes, aí marcou a consulta com a recepcionista, e aí foi na médica, diagnosticou, deu a insulina, e aí não orientou, porque encaminhou para a enfermagem passar essa questão da humanização e da orientação, como armazenar, como que eu administro, aonde eu administro, e aí vem para a gente, estagiário, e a gente começa a fechar a conta, porque eu também não faço esse trabalho sozinho, eu vou até a farmácia com o paciente, olha, é aqui que você pega, essa serve para isso, essa serve para aquilo, e a coisa vai se encaixando, e aí quando você vê, 15 pessoas trabalharam em prol de um atendimento de iniciar o tratamento com insulina, entende? E a coisa vai fazendo sentido na cabeça, é muito engraçado. Perfeito, perfeito o seu exemplo, assim, porque é dentro desse conceito que o trabalho interprofissional ele ganha força, né? O que é o conceito de trabalho interprofissional, segundo a OPAS, né? O trabalho interprofissional significa que diferentes profissões aprendem e trabalham juntas para construir respostas mais efetivas às necessidades das pessoas, da população, de um coletivo ou de um indivíduo, né? Então, quando eu estou trabalhando de modo interprofissional, quando eu faço essa conversa, vou lá na farmácia e faço essa conversa, eu não só estou demandando, entregando um paciente para ele, resolvendo um problema, eu estou aprendendo sobre o que faz o farmacêutico e como ele faz e sobre a importância dele. Quando eu faço uma discussão de caso com a minha equipe, eu escuto o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, o educador físico, eu aprendo sobre como eles atuam, como eles impactam no cuidado em saúde das pessoas e como que a gente pode trabalhar juntos, né? Mas isso exige escuta, negociação e confiança. Exige a gente abandonar a ilusão da onipotência, né, de que tudo podemos resolver sozinhos, e reconhecer que o saber do outro, inclusive o saber do usuário, da família e da comunidade, são importantes para a nossa prática de cuidado, né? Então, isso é complexo, exige lidar com a complexidade também do cuidado, né? A gente está lidando cada vez mais, a gente começou aí falando sobre a realidade desse século, desse período histórico, e qual que é, epidemiologicamente? Doenças crônicas multifatoriais, sofrimento psíquico, múltiplas vulnerabilidades, e para isso a gente precisa repensar aquele nosso modelo de atenção
médico centrado, focado na queixa aguda, focado no hospital, né? Em que, você está com essa dor, toma esse remédio, vai embora e segue a vida. Né? Porque esses problemas eles vão se acumulando, são problemas crônicos de longo prazo. Como é que eu lido com isso quando esse processo de adoecimento e de cuidado é atravessado pelas questões da vida, o que essa pessoa tem para comer, quanto que ela trabalha, se ela tem cuidador, quem é essa família, né? Então a gente precisa sair do modelo curativista, hospitalocêntrico, fortalecer a atenção primária como centro da rede de cuidado, né? Desculpa, cara. E Não. essa realidade, ela tá na nossa cara, assim. Eu até me emocionei agora porque você está fazendo uma consulta de puericultura, você está fazendo uma demanda espontânea e você pergunta para o paciente: quantas refeições você faz no dia? Eu tomo café da manhã. Ou a Jéssica, que a gente chegou a quase chorar. Você comeu hoje? 5 filhos a moça tem. Você comeu hoje? Comi meio pão, que era o que tinha, porque não é todo dia que eu tenho pão. Então, assim, tá do nosso lado, tá embaixo do nosso nariz. Está no cotidiano do trabalho, né? Então, e aí é isso que eu sempre falo, assim, a gente quer defender a atenção primária, mas não é qualquer atenção primária. É a atenção primária com território, é a atenção primária com vínculo, é a atenção primária que trabalha clínica ampliada, é a atenção primária que trabalha ação intersetorial, que vai na educação, que trabalha com assistência social, que reconhece o valor do trabalho em equipe, interprofissional, do apoio matricial, das práticas integrativas, da promoção da saúde, lembrando que somos todos educadores. Todos somos educadores. Cada encontro com o usuário é um momento de educação em saúde. Cada reunião de equipe é espaço de aprendizagem coletiva. Cada intervenção no território é uma oportunidade de a gente construir autonomia para essas pessoas. Quanto mais elas sabem, mais elas aprendem, mais a gente promove autocuidado, mais autonomia, cidadania e dignidade a gente dá para essas pessoas, né? Mas é importante a gente tomar cuidado com essa nossa postura de educadores também, porque como dizia Paulo Freire, né? Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam em comunhão, elas aprendem umas com as outras, vivendo umas com as outras. A gente também não precisa de um processo educativo hierarquizado e verticalizado, que a gente se coloca lá na frente da comunidade como detentor do conhecimento, vamos ensinar vocês que vocês não sabem de nada. Né? Eu sempre uso um exemplo para os meus alunos, quando a gente está falando de diabetes e hipertensão. Não tem nada que você vai falar num cursinho de diabetes para um diabético, para um cara que tem diabetes há 10 anos, que ele não saiba. Não tem, gente. Ainda mais no tempo de hoje, com a tecnologia aí, com a inteligência artificial, com o chat GPT, com o Gemini, com o Google, né? Então, que educação também que a gente quer oferecer, né, para as pessoas, né? E se a gente quer, de fato, provocar essa transformação social, ou só realizar procedimentos de saúde técnicos, né? Por isso que eu estou provocando vocês desde o começo, né? O que move a gente no trabalho em saúde? Por que a gente escolheu essa profissão diante de tantos desafios, né? O que a gente faz quando a gente nega, quando nos é negada a estrutura de trabalho, que nem vocês já disseram, quando a gente não tem o mínimo para trabalhar, né? Como que a gente constrói cuidado para uma grande população, para grandes demandas, sem entrar no automático, no protocolar e etc. Essas perguntas, elas não têm respostas fáceis, né? Mas elas precisam acompanhar a gente na nossa prática cotidiana, todos os dias, né? Porque senão a gente se esquece do nosso propósito, né? E eu afirmo para vocês, assim, cada profissão de saúde pode ser uma ponte entre o sofrimento e a dignidade das pessoas, mas só se a gente estiver disposto. Só se a gente estiver disposto a agir com ética, com solidariedade e tiver compromisso. A saúde, ela não é neutra. O nosso trabalho não é neutro. Ou ele reproduz desigualdade, ou ele enfrenta desigualdade. O jeito que eu acolho as pessoas na minha unidade básica de saúde, ou produz desigualdade, ou enfrenta desigualdade.
Porque se eu estou limitando acesso, se eu estou dificultando a vida dos indivíduos para que eles tenham a saúde que a gente está almejando, eu estou promovendo desigualdade. Né? Ou o meu trabalho reproduz essa exclusão, ou ele aposta na inclusão. Ou eu recebo todo mundo, independente da raça, independente da identidade de gênero, independente das opiniões políticas, ou eu excluo na minha prática cotidiana. O que a gente está escolhendo hoje? Será que quando eu vou falar de vacina, eu falo para todo mundo? Ou para aquele negacionista, eu falo, com esse aí eu não vou nem falar? Né? O que a gente está escolhendo hoje? O nosso conforto ou essa luta? Não que a gente não tenha que escolher o nosso conforto, viu, gente? Porque a gente também merece. Também merece descanso, também merece reconhecimento. Mas, quando a gente assume o compromisso do propósito, a gente está escolhendo a luta. Né? A gente está escolhendo promover a igualdade, a inclusão, né? Tratar todos sem discriminação nenhuma, né? E aí, que SUS que a gente está construindo, né? Eu quero ir caminhando para concluir com vocês, falando sobre isso, né? Sobre uma coisa que é muito essencial, né? Que vai muito além da técnica e da teoria, né? A esperança como prática política. Né? Não se trata de uma esperança ingênua, gente, assim, eu acredito no SUS, eu vou lá, levanto a bandeira, né, toda ingenuidade e tal, e pai, o SUS é lindo, não faço crítica, não tenho crítica, nossa, tal. É uma esperança ativa, que exige um movimento de consciência e crítica. Eu preciso olhar para o SUS e compreender quais são as suas deficiências e suas potências, e trabalhar nessas potências, e trabalhar no que eu posso oferecer de melhor, mesmo diante da realidade dessas deficiências. Né? Como eu estava dizendo do Paulo Freire e da esperança, do esperançar, é uma ação transformadora. Como que eu posso mudar, transformar o meu espaço, né? O meu serviço, não precisa mudar o mundo. Como eu mudo o meu serviço? A minha prática de cuidado, diante dos desmontes das tentativas de mercantilização da saúde, da terceirização, do cansaço das nossas equipes, da exaustão que está sendo produzida pela precarização do trabalho, cargas horárias cada vez maiores, remuneração cada vez menor, diante das filas que entristecem a gente, da escassez do recurso, como eu vou esperançar? Esperançar, porque o SUS ele só segue vivo porque milhares de profissionais resistem e recriam o cuidado todos os dias. Porque há agente comunitário de saúde que sabe o nome de cada pessoa, porque há enfermeiro, porque há médico, porque há nutricionista, porque há farmacêutico, porque há técnico auxiliar, que mesmo com a estrutura precária, garante vínculo, garante acolhimento, garante escuta, garante cuidado humanizado. Porque há sim, gente, gestão comprometida, há bons gestores. Há sim, gente, controle social efetivo. Se essas pessoas forem formadas, forem capacitadas para ocupar esses lugares de controle social, né? Se a gente está fazendo educação permanente, né? Isso não é pouco. O SUS é, ao mesmo tempo, projeto e processo. O SUS tem um pouco mais de 30 anos. É uma política recente, gente. Para uma política, é uma política recente. Ele ainda está em projeto e em processo. E esse projeto muda, se atualiza, e esse processo também, né? É sistema, mas ele também está no nosso cotidiano, né? Trabalhar no SUS é uma política pública, mas também é um lugar de afeto, de encontro, né? Como dizia o Boaventura de Souza Santos, né? Não há justiça social sem justiça cognitiva. Ou seja, para eu defender o SUS, eu preciso defender o saber popular, a medicina tradicional, os modos de cuidar que nascem do território.
né? Eu preciso, o que é essa justiça cognitiva? É reconhecimento desses saberes. Eu preciso considerar isso. É defender o direito de ser cuidado com dignidade. É afirmar que a saúde também é comida no prato, é acesso à cultura, ao lazer, à educação, né? E aí a gente pode apostar em novas práticas de se produzir saúde, né? Há novas possibilidades. O que a gente pode fazer? O que a gente tem de potência, né? As práticas integrativas, a educação popular em saúde, os projetos terapêuticos, os territórios vivos, a saúde como cultura, como arte, como espiritualidade, como escuta profunda, né? A gente precisa formar novas lideranças, gestores que saibam ouvir, apoiar, cogestar, docentes que formem vocês para a autonomia, para o compromisso com o Sistema Único de Saúde, trabalhadores que não sejam meros executores de tarefas de procedimento automatizados, mas que consigam refletir sobre a sua importância e sobre a sua prática, né? O Gastão dizia, né, quando ele fala sobre o apoio institucional, a cogestão e a clínica ampliada são caminhos para a mudança, né? Mas o trabalhador, ele também é um agente político, né? Um agente de transformação. E se a gente quer transformar o SUS, a gente precisa fazer política dentro do SUS. E aí, gente, eu não estou falando de política partidária, viu? Não estou falando de defender o partido X, Y, Z, o fulano, o ciclano, não. Fazer política é mais do que isso. É fazer enfrentamento, é fazer resistência, é fazer crítica, é fazer proposta. Isso é ser agente político. É transformar o meu território, o meu serviço e tentar ampliar isso para próximos territórios. Isso é ser agente político. Ser agente político não é ficar balançando bandeira de partido, não, gente. Ser agente político é fazer, dentro do seu serviço, dentro da sua atuação, ter esse olhar de transformação, né, desses micro espaços. Então, eu pergunto para vocês, não sei se eu tenho, né, tem outro aqui, outro slide para vocês. Eu pergunto para vocês, o que nos move, né? Que SUS que a gente está ajudando a construir? Que história a gente quer contar sobre a nossa história profissional dentro do SUS? E o desafio é imenso. Eu sei que o desafio é imenso. Eu vivo esse desafio diariamente. Mas a potência também né? Mudar é difícil, mas é sempre possível. A escolha é nossa. A gente pode viver o medo ou pode viver a esperança. Eu prefiro escolho a esperança. Eu escolho o SUS, né, nesse momento. E vocês? Estão escolhendo o quê para vocês? Que SUS que vocês estão escolhendo? Né? Que processo de trabalho que vocês estão escolhendo? Tá? E, ó, é importante eu dizer, a gente pode trabalhar na iniciativa privada e ser defensor do SUS, viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não precisa trabalhar no SUS para defender o SUS, tá? Você pode trabalhar na iniciativa privada e ser defensor do SUS. Você pode ter sua clínica particular e ser defensor do SUS, né? Porque a gente precisa reconhecer que o mundo não é a nossa bolha, né? Tem gente que usa, tem gente que precisa, e a gente precisa ofertar o melhor para essas pessoas. Isso é garantia de democracia. Democracia é a gente reconhecer essa necessidade dos direitos fundamentais, saúde, educação, comida na mesa, né? Para todo mundo, e como que a gente pode atuar, né? Dentro da nossa prática profissional, como defensores desses espaços democráticos. Tá? Vou deixar uma grande frase aí para vocês, né? A saúde é um direito de todos e é dever de quem não desiste. E o que eu peço para vocês é que vocês não desistam, que vocês se apaixonem e não desistam, porque é uma luta que vale a pena lutar, né? É uma luta que vai para muito além do nosso ciclo, de nós mesmos, do nosso reconhecimento. É uma luta que impacta a vida de milhares e milhares, milhões e bilhões de pessoas no Brasil, né? E a gente pode não mudar o país, a gente pode não mudar o mundo inteiro, mas eu posso mudar o meu serviço, o meu ambiente de trabalho, eu posso provocar ali dentro dos meus, da minha equipe, um processo de mudança.
eu posso provocar ali dentro da minha equipe um processo de transformação. Certo, gente? Sua câmera fechou. Eu acho que foi a internet que travou. Deixa eu desligar e ligar. Mas vocês me escutaram? Sim, escutamos. Sim! Ai, Eu tá quero, bom, né? eu quero continuar sendo, por enquanto, o estagiáriozinho que a gente passa na rua e fala: Oi, tudo bem? Olha, estou fazendo tal coisa que você me falou. Olha, eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Eu acho que eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar aqueles que passarem por mim. Um pouquinho cada dia, uma orientação aqui, outra ali. E aí, quando a gente vê, a gente mudou pelo menos meia dúzia durante a carreira, tá bom. E cada um de nós, e se cada um de nós mudar meia dúzia aqui, já são 100, 120. Tá Verdade. vendo? Então, assim, é isso. É dentro do seu. Ser um ator, isso é ser um ator político, gente, porque às vezes a gente leva para a política partidária e se esquece do que é ser esse ator político dentro dos nossos serviços, dentro das nossas práticas. Ah, o meu amigo Rafael aí, maravilhoso. Ele tá aqui, ele não falou nada até agora. Oi, gente, boa noite. Eu nem levantei a mão, mas eu tô aqui a todo momento ouvindo esse discurso maravilhoso, né, que eu concordo. Assim, primeiro, né, antes de dizer qualquer coisa, eu quero dizer que eu achei bárbaro, fantástico essa iniciativa de vocês estarem aqui falando sobre saúde coletiva, né, que é a minha paixão também, a minha área de atuação, que eu mais gosto. Então, é fantástico, maravilhoso. E concordo com tudo que a professora Karina disse, né? Assim, eu admiro muito o trabalho dela, né? Também quero deixar aqui isso muito ressaltado. E admiro muito os profissionais que vocês estão se tornando, meninos, né? Porque a gente teve essas aulas aí de saúde coletiva junto e a gente discutiu muito sobre muitas coisas e eu tô vendo o que vocês estão produzindo hoje, né? Nos campos de estágio e eu fico muito feliz, muito contente de coração. Eu queria deixar uma reflexão aqui, né? Rapidinha. Tem uma frase de Michael Montaigne, né, que ele diz assim: é por certo a saúde coisa muito preciosa, a única merecedora de todas as nossas atenções e cuidados, e de que ela não se sacrifiquem não somente todos os bens, mas a própria vida. Porque na ausência da saúde, a existência ela se torna pesada, né? É da saúde que vem o prazer, que vem a sabedoria, que vem a ciência, que vem a virtude. E na ausência dela, tudo isso se turva e se esvai, né? E eu acho que isso faz muito sentido, assim, no nosso trabalho, né? A gente é produtor de saúde, né? Então, quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, e a gente faz a diferença na vida do outro, que a gente é a pessoa que inclui, né, e que não exclui, como a professora Karina disse de forma muito perspicaz, né, a gente, de fato, a gente transforma, né, o nosso espaço, transforma a nossa vida e transforma a vida do outro. Esse encontro que a gente tem, né, eu, usuário, eu e outra pessoa, eu e outro ser humano, ele é muito enriquecedor, né? Ele nos enriquece. Fica um pouquinho da gente ali e a gente leva muito do outro. Então, assim, aproveite desse momento, né? Aproveite do aprendizado, desses encontros que vocês estão tendo com os usuários aí nos campos de prática, de estágio. E, mais uma vez, parabéns aí pelo intuito, viu, Fernando, de fazer a ligação de coletiva, E professora, em parabéns breve a pela gente sua vai fala, foi ter. maravilhosa. E em breve a gente vai ter o professor Rafael, que está aqui. Segunda-feira a gente já vai anunciar. Ele vai ser o nosso professor aí, referência em saúde mental também. Sim, a gente vai fazer a Liga Saúde Mental, né? Então vou deixar um beijo para vocês, parabéns, gente, pela iniciativa, fiquei muito feliz. Obrigado, Pro. Obrigado mesmo. Parabéns, Rafa. Obrigada, meu amigo.